Nessa parte 2, vamos falar então do posicionamento, né, da cota. Então a gente viu que a cota ela tem que estar posicionada sobre a linha de cota, tá? Ou seja, ela vai estar paralela ali a essa linha de cota. O que significa isso, né? Então vamos ver um método de cotagem 1, que é quando a gente tem a cota acima da linha de cota, tá? Então ela sempre vai estar o quê? Acima. A gente tem que lembrar disso, tá? Aqui, ó, tá acima da linha de cota, está acima da linha de cota, está acima da linha de cota, está acima da linha de cota. Se a gente olhar aqui também, vai o posicionamento ai, cadê o negocinho? Aqui. Aqui. Vai estar, ó, a cota tá acima da linha de cota, 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 acima da linha de cota. A mesma coisa aqui, ó. Vai estar, ó. Vamos ver isso aqui. Então, acima da linha de cota, acima, acima e acima. Então, se a gente pensar aqui, ó, como que a gente vai fazer quando ela tá na vertical? Se tiver na vertical, a gente vai colocar sempre do lado esquerdo. Então, a gente vai colocar sempre do lado esquerdo da linha de cota, ok? Se eu tiver o método de cotagem 2, que é a parte onde eu tenho a cota entre a linha de cota, não vai ter problema, porque o posicionamento é sempre o mesmo, ó. Então, vai estar sempre na horizontal, tá? A mesma coisa aqui, ó. Mostrando quais são os ângulos, tá? Então, sempre, se for centralizado ali na linha de cota, vai estar sempre na horizontal. A mesma coisa, nesse aqui, ó. Sempre na horizontal. Beleza? Então, tem as duas formas de fazer colocar a cota. Tranquilo? Então, os algarismos de cota não devem ficar sobrepostos ou separados com nenhum outro detalhe do desenho, tá? Essa situação é comum quando a linha do eixo separa o algarismo de cota. Como assim, Flávia? Então, aqui, ó, eu tenho um eixo de simetria. Se eu tenho um eixo de simetria, eu não posso vir e colocar a minha cota. Deixa eu achar meu ponteiro aqui. Não posso colocar a cota em cima do eixo. Tá vendo? Ó, tá em cima do eixo aqui. Não pode. Então, o que a gente faz? Coloca do lado direito. Ok? Então, vamos supor que eu tivesse. Vou fazer aqui. Ó. Se eu tivesse. Quer ver? Vamos supor, por exemplo. Cadê o meu ponteiro? Se eu tenho aqui um objeto. Olhando aqui, ó. Vamos supor que ele é simétrico, tá? Não ficou muito simétrico, não, mas, né? Se eu vou fazer aqui a representação, ó. Considerem aí, tá? Eu não posso vir aqui e colocar que isso aqui vale 10, porque eu tenho o eixo de simetria aqui, certo? Então, o que a gente faz, ó? Deixa eu apagar aqui, A gente vem aqui e coloca do lado direito, ok? Na verdade é isso, tranquilo? E no desenho, devem ser usadas sempre as mesmas unidades nas cotas. Normalmente é milímetro. Se o valor for diferente de milímetro, isso vai ser indicado numa legenda, mas você nunca coloca no desenho, tá? No desenho, na legenda da prancha, né? Vai estar escrito ali que a unidade de medida é milímetros. Mas às vezes você tem valores diferentes. Como assim, Flávia? Eu tenho que aqui é 50 milímetros e tenho aqui o diâmetro que está em polegadas.
Isso pode acontecer? Pode. Porque às vezes você está usando um eletroduto ou uma tubulação que quando você vai comprar, você normalmente compra por polegadas. Então, você pode fazer essa indicação, mas aí você tem que falar que aqui você está usando polegadas. E esse aqui automaticamente vai estar em milímetros, ok? Representação do símbolo, né, de outra unidade, então, lembrando que não esqueçam disso, tá? Tem que colocar, tá? As linhas invisíveis, elas não devem ser cotadas, tá? Exceto se não existir outra maneira, tá? Então, você nunca deve fazer isso aqui, ó. Cotar aqui os detalhes não visíveis. Você vai cotar onde você enxerga o detalhe, ok? Então, isso é recomendado, tá? Ah, não tem outro jeito. Aí vai acontecer isso. Mas você tem que evitar realmente o máximo mesmo desse tipo de situação acontecer. Por isso que você, quando vai representar, você às vezes corta a peça. Então, quando a gente fala assim que quando a gente vai pegar uma planta baixa de uma casa, a gente faz um corte de mais ou menos 1,5 m de altura do piso, vem, corta, pega aquele tampo e separa. Olha para aquela casa de cima e projeta isso no piso, digamos assim, né? E aí a gente tem a nossa planta baixa, tá? As cotas devem ser orientadas sempre em relação à legenda, tá? Da folha do desenho, de tal modo que sejam lidas em duas direções perpendiculares entre si e a partir do canto inferior direito da folha. O que significa isso, Flávia? É só frisando aquilo que a gente já falou, a posição das cotas. Então, se no seu desenho aqui, ó, você não vai colocar a cota do lado direito dessa forma. Como que você coloca? É assim, porque o numeral é paralelo aqui à linha de cota. Não pode ser de cabeça para baixo, tá? Porque quando você for ler a folha, ou você vai estar nessa posição aqui, tá? Ou você vai estar nessa posição de cá. Esse aqui é seu olho, tá? Então, ou você está enxergando assim, ou você está enxergando assim. Porque a sua folha, digamos assim, ó, ela vai estar encadernada aqui, ó. Vamos supor que está encadernado, certo? Então, a posição que você olha, ou é nessa direção, ou é nessa direção, tá? Então, esse tipo de cota não pode. A cotagem dos elementos é fundamental para a identificação, que é também da forma ou da posição de cada elemento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a cotagem que mostra qual que é a forma do objeto. Então, a gente percebe que isso aqui é um cilindro, cujo diâmetro aqui tem um valor, né? Um diâmetro, e eu tenho um comprimento aqui. A mesma coisa desse prisma aqui. Eu tenho uma largura, eu tenho uma altura e tenho o comprimento. Então, já me deu toda a forma desse objeto, tá? Então, esse aqui é uma caixa de sapato. Esse aqui é um copinho de água, certo? Eu tenho a cotagem da posição, que vai me indicar a localização, né, de cada elemento dentro da peça, tá? Para mim, como eletricista, isso é importante. Vamos supor, aqui, ó, que isso aqui é uma tomada, tá? Então, eu vou ter que saber qual que é a posição da tomada. Então, eu tenho a parede, eu tenho o teto, eu tenho o piso e outra parede. Então, eu vou colocar uma tomada aqui. Então, nessa posição da tomada aqui, eu tenho que saber qual que é essa distância do teto para baixo e daqui da minha direita para a esquerda, para saber posicionar aqui essa tomada. Isso é um exemplo clássico, tá? É uma janela, Flávia. Beleza. Qual que é a posição dessa janela? Para saber se eu posso passar um eletroduto por aqui ou não. Eu vou passar o eletroduto aqui, eu vou passar um eletroduto na lateral, eu vou colocar ele por baixo aqui, eu vou colocar ele por cima, tá? Então, deve ser sempre indicado relativamente a detalhes, elementos ou arestas de referência
a partir dos quais as dimensões ou distâncias possam ser medidas. Então, a cotagem de posição chama também, a gente fala assim, canto de saliência e centro de furos, tá? Que a gente tem aqui, ó, canto de saliência, então a gente tem um cantinho aqui, ó. Deixa eu chegar aqui, ó. Canto, a partir do canto. E também centro de furos. Posição para me saber o centro. Como que eu vou passar esse círculo aqui, ó? A partir daqui. Essa é a parte central, ok? Então, de um modo geral, vamos lembrar de umas coisinhas aqui. A completa definição dimensional da peça deve informar dimensões gerais, largura, altura e profundidade, né? E específicas. Então, posso ter a geral, que é altura, comprimento e largura. E eu posso ter as específicas, com relação à posição de furos, localizando ali em relação a vértices e faces, que é o que a gente viu anteriormente. Então, vai auxiliar bastante essa questão da cotagem. Então, a cotagem de furos, ela deve sempre utilizar o valor do diâmetro e não o valor do raio. Isso é o adequado, tá? Sempre diâmetro e não raio. Uma das razões é que as brocas são catalogadas de acordo com os seus diâmetros. Então, se você vai fazer um furo, você precisa saber qual que é o diâmetro e não o raio. Ah, é só somar, Flávia. Não, mas já coloca o valor correto ali e pronto, ok? A gente tem as linhas de centro, tá? O eixo, que a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó. A linha de centro, mostrando a parte central aqui, a origem, né? O que deu origem aqui a essa circunferência, ok? E também que deu origem aqui, ó, essa lateral circular, tá? A mesma coisa aqui. Ah, mas aqui é raio, Flávia. Tá, mas eu tô tendo indicação porque eu não tenho um furo. Entendeu a diferença? Tá? Então, quando eu tenho isso, eu vou trazer aqui, ó, onde que é a origem para poder traçar só esse semicírculo aqui. A mesma coisa aqui, ó. Se a gente seguir, é daqui para cá que eu tenho a parte de circunferência, que já é reto. Ok? Aqui também eu tenho a questão das posições. As posições para saber a origem de cada um desses furos. Então, eu tenho aqui a cota de posição para poder achar a posição de cada origem para os furos. E aqui eu já tenho o diâmetro ou raio para poder ter ideia geral da peça, ok? A gente tem a cotagem série e também a cotagem paralelo. O que vai ser em série? Série é sequencial, um na frente do outro, né? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui essa cota, essa. Então, 100 tá na frente de 80, que tá na frente de 20, que tá na frente de 150. Então, ela é sequencial, tá? Uma sucessiva a outra, se tiver ótimo, né? Sucessiva a outra. A mesma coisa aqui, ó. Mostrando o posicionamento de cada uma. Então, as cotas estão em série, uma na frente da outra. E a gente tem as em paralelo, tá? Então, uma paralela à outra, né? No caso, a gente pode falar assim que uma abaixo da outra. Lembrando que a gente sempre faz a cotagem da menor para a maior, justamente para a gente não ter a sobreposição das linhas auxiliares em cima das linhas de cotas, certo? Aí, tudo bem? Opa. Então, quando é verificado que no dimensionamento de uma peça há vários elementos iguais, sejam dispostos, angular ou linearmente, é possível simplificar o processo de cotagem, tá? E a gente tem também, ó, ângulos, tá? Ângulo tá aqui. A gente tem arcos e a gente tem cordas. Então, eu posso representar dessas três formas também, tá? No próximo vídeo, eu complemento aqui e a gente faz um exercício também.